talvez poucos de vocês, ou talvez já ministrando na sua igreja. Estou junto com a minha primeira e linda esposa, casados há 42 anos, 7 meses, 2 semanas, 3 dias, 5 horas e 10 minutos, mais ou menos. E nós vamos dividir essa aula, em certo sentido. Essa aula é muito especial. Hoje, para mim, começa o 38º ano que eu dou aula aqui, no seminário. Meu alvo é fazer isso por 50 anos. Não sei se Deus vai deixar. Meu sogro, ontem, pregou na capela do TM, que é o fundador do seminário São Davi Costa, está completando 60 anos. Não quis chegaram em 63, a minha esposa tinha 3 anos. Não posso falar a idade da minha esposa. Eu não falei. Ela tinha 3 anos de idade em 1963 e chegaram juntos da Furiada. Chegaram juntos, 65 começou e já se fazem 60 anos do SBTV. Mas muito mais do que esse motivo, essa aula para vocês tem no início do ano de Gênesis, capítulos 1, 2 e 3. Não tem nada melhor do que começar um ano para transformar sua vida na palavra de Deus. Uma porção das Escrituras que tem uma importância muito além do seu tamanho. Nosso ministério, como casal, já há mais de 40 anos tem sido na área de família, de casais, de namoro, de noivado, tradições, memoriais familiares, aconselhamento bíblico e tudo isso. E poder trabalhar o texto principal da palavra de Deus, que trata da família, fundamentos da família, talvez uma ótica que você nunca tinha visto. E fazer isso durante uma manhã, no início do ano, para preparar vocês para uma vida familiar que agrade a Deus. Para nós é algo extremamente importante, um privilégio muito grande. Nós vamos nos debruçar sobre essa porção das Escrituras usando uma lente familiar. Eu sei que algum de vocês, como eu, vem de uma família desestruturada, desfeita talvez. Pergunta, será que vale a pena eu me casar? A minha família foi mais ou menos assim, embora sempre na igreja. Anos a fio, sem faltar sequer um domingo. Mas ninguém imaginava que a bebida dentro de casa tomava conta dos meus pais. Nós éramos bem pobres, meu pai perdeu um bom emprego quando eu tinha acho que 7 anos de idade, e tentaram afogar seus problemas na bebida, para descobrir que os problemas sabiam muito bem nadar na bebida. Então, houve momentos terríveis, eu com minhas 3 irmãs mais jovens, que eu precisava às vezes proteger do meu próprio pai. Mas Deus fez algo incrível. Eu chamo isso o princípio 50-20, é o que José fala no final do livro de Gênesis, quando diante dos seus irmãos, depois do falecimento do papai, eles com medo de que talvez agora José vai descer a linha sobre eles, e José diz, meus irmãos, vocês intentaram para o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para salvar muita gente. José reconhecia que mesmo na sua família de origem, família bem complicada, Deus havia o colocado naquele lugar para formar o seu caráter, mesmo com talvez 17 anos de tremendo sofrimento, para depois ser o salvador do Egito, do povo de Israel e tudo mais. Então esse é o meu testemunho, porque em vez, pela graça de Deus, de me revoltar contra a hipocrisia, paz na igreja, mas em casa ninguém imagina tudo que passa, eu chorava como adolescente no meu travesseiro, um travesseiro sobre a cabeça para não ouvir gritos, ameaças de suicídio, até mesmo tiros dentro de casa. Eu chorava, mas eu via o fim da história. Apocalipse 20, 21, 22.
E Deus colocou no meu coração jovem, como de vocês, uma paixão, um desejo de ter algum dia um lar verdadeiramente cristão. Eu sabia que não seria perfeito, mas esse foi o meu maior desejo. Eu tinha 17 anos quando eu li um único livro, isso nos anos 70, na biblioteca da nossa igreja, sobre família, sobre lar cristão. Hoje nós temos centenas, milhares de livros, mas na época não tinha. Eu devorei aquele livro. E aquela semente de desejo, quando finalmente cheguei na faculdade, eu jogava futebol pela universidade, e chegou um rapaz do Brasil para jogar no nosso time. De imediato era craque do time, porque foi criado aqui. Se eu fosse criado aqui também eu teria esse nome, mas era. E o nome dele era David Cox Jr. E ele falava, porque nós no fim nos tornamos capitães do time, ficávamos no mesmo quarto, e ele falava sobre a sua família no Brasil, onde o pai dele era o fundador de um tal de Instituto Bíblico, Palavra da Vida, depois Seminário Bíblico. Eu me encantava, quanto mais ele falava de tradições familiares, culto doméstico, dinâmico, vibrante, irmãos que brigavam, mas se amavam, e eu me encantei. Me encantei mais ainda, quando um dia ele me mostrou a foto da sua irmãzinha. Eu falei, eu me sinto chamado para o Brasil. Eu fiz uma carta naquela época, demorava 3 semanas a escrever uma carta, receber uma resposta. Eu já tinha feito um estágio com um time de futebol na África, time da universidade, porque era uma faculdade evangélica. Mas eu queria um estágio de família. O senhor David Cox, cuja casa eu estou vendo daqui, prontamente respondeu para esse jovem desejoso de passar um tempo, um estágio missionário, mas principalmente sentar aos pés de um homem de Deus. E ele com tanta visão, prontamente respondeu para mim, não vem. Porque afinal, só tem a caçula em casa, os outros estavam fora de casa, e você não vai ver a dinâmica de uma família. Mas ele voltou, virou para hoje minha sogra e disse, se eu perceber que o nome desse outro Davi, que só tem Davi na nossa família, mas aparecer nas cartas da nossa filha, eu vou mudar de ideia. E pronto, nós nos conhecemos, começamos a correr juntos, nossos irmãos estudavam também, ela se tornou grande amiga da minha irmã, eu do irmão dela, e o nome começa a aparecer. E David Cox Jr. diz, escreve de novo para mim. Mas como escrever de novo? Ele vai achar que eu sou rebelde, insistente. Escreve de novo. Escrevi. Essa vez o homem de visão, piedoso, disse, venha meu jovem, venha para cá. Eu passei sem, e não éramos nem namorados na época, embora interessados. Eu fiquei aqui por 8 semanas, 2 delas numa favela, comunidade em São Paulo, com um grupo familiar do Senhor Davi, em que os maldosos brasileiros com aquele senso de humor, eu perguntei, mas se eu me encontraria perto, falando inglês, como falar socorro, ajuda, help? Fácil, Davi, grita, abacaxi, abacaxi, todo mundo vem correndo. Maldosos. Eu fui assaltado 7 vezes e ninguém se 1980. Contamos toda essa história no nosso livro Namoro e Noivado, que Deus sempre quis, mas Deus mudou a minha vida. No fim, tive permissão para namorar com a princesa, herdeira do reino. Eu ganhei uma paixão por Brasil, pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, pelo povo brasileiro. Deus me deu uma família, uma missão e muita alegria. Porque o que outros talvez intentaram para o mal, Deus para o bem. Nós lembramos recentemente de que esse chamado de edificar famílias nasceu quando nós éramos noivos.
A faculdade, por algum motivo, eu trabalhava na liderança dos dormitórios, outras coisas, mas o Deão de Homens nos convidou para dar palestras para namorados e noivos, colegas nossos, sobre relacionamento puro, sobre ideias criativas para o relacionamento, o que fazer quando não tem grana e tudo isso. Isso faz 44 anos. O ministério na área de família começou antes mesmo de nós nos casarmos. Quando chegamos definitivamente em 87, aqui, logo eu ainda precisava aprender português, mas nos envolvemos com os poucos alunos casados que tinha na época. E assim começou uma longa história. Isso para encorajar vocês. Alguns de vocês são como uma peça de dominó. Tem pais, avós, bisavós, tataravós, fiéis, piedosos, e você é aquele dominó que vai continuar o legado, talvez melhor um revezamento. Então, em sua mão está o bastão. E recebeu do papai, do vovô, e agora é sua responsabilidade repassar para os seus filhos, por mais gerações. Se deixar o bastão cair, você não somente estraga para aqueles que virão depois, mas também, em certa medida, a corrida daqueles que vieram antes. Porque correram em vão, funilou tudo em sua vida e você desprezou. Mas outros, talvez representem o primeiro corredor no revezamento. É outro grande privilégio. Não seria exatamente meu caso, embora em parte, porque meus pais se desviaram por muitos anos, graças a Deus, mais tarde na vida, largaram a bebida. Minha mãe faleceu, meu pai casou-se de novo, se tornou líder da terceira idade da igreja. Houve um fim melhor. Meu avô era um homem piedosíssimo, e a oração dele é a razão que creio que eu estou aqui hoje. Mas, num certo sentido, estamos iniciando uma nova corrida. A grande esperança, porque Deus pode usar a sua vida para entregar um bastão para seus filhos, netos, bisnetos. Ah, mas pastor Davi, talvez eu nunca me case. O apóstolo Paulo prioriza a vida de solteiro enquanto solteiro, justamente porque você pode investir toda a sua energia, toda a sua vida. Não devemos casar os que Deus não chamou para serem casados. Mas entender o plano de Deus para a família, que é para a maioria, vai ser o nosso assunto hoje. A minha parte da matéria não tem tarefa, de fato, eu faço questão que a minha esposa esteja aqui para criar esse laço também, talvez no refeitório, você quer tirar dúvidas, conversar e iniciar esse relacionamento que pode durar aqui, inclusive, até você voltar para a sua igreja. Ministramos em muitas igrejas onde ex-alunos do CLD estudaram junto conosco. Então hoje, amanhã, é só para deleite, para desfrute, para você avaliar o padrão da sua vida, vida familiar, e ter sonhos para o futuro, que Deus possa usar a sua vida, seu namoro, futuro noivado, casamento, para a sua eterna glória. E o povo de Deus diz? Amém. Vamos levantar uma oferta já? Não, desculpa. Seria só na igreja. Essa longa introdução, deixa eu falar sobre onde estamos hoje. Desde que chegamos aqui em 1987, a minha esposa voltou, porque ela, por ser criada aqui, é mais brasileira do que americana, mas eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia, onde hoje nosso filho é um dos 3 pastores titulares. São 10 pastores e nós somos mentores deles. Nós investimos na vida de todos os casais pastorais, hoje na tarefa de pastor de exposição bíblica. Chegamos aqui em 87. Roberto já falou para vocês que foi meu privilégio
é começar o que hoje chama-se CLD, por isso eu creio tanto nesse ministério, no então um projeto Marcos, em Benevides e Recife, ainda se chama Projeto Marcos. Aqui o nome é CLD, mas representa uma mudança radical que fizemos naquela época, nesse programa focado na vida, daquele que vai passar um ano, talvez alguns CLJ, outros vão para o TM, mas a maioria vai voltar para casa, universidade, negócio do pai, outra coisa. Você poderia falar do nosso ministério hoje? Hoje, bom dia primeiro. Hoje o nosso ministério visa ministrar para os missionários PV mundo afora. São mais de 1.600 missionários em 87 países, varia, porque alguns lugares fecham, outros abrem, mas por aí 87 países e 120 lugares. Por exemplo, no Brasil tem 11 lugares onde nós temos ministério. Então, mas a missão, que já dura 85 anos, viu que muitos missionários que foram enviados e tudo foram sem ter muita instrução sobre a família. Infelizmente, muitas famílias, muitos pais não souberam como criar os seus filhos, como priorizar o seu relacionamento conjugal, e tivemos alguns casos tristes de missionários PV que perderam suas famílias. Então, a liderança da Palavra da Vida Internacional pediu que nós fôssemos para o maior número de países possíveis para ministrar para essas famílias sobre a família, qual a importância que Deus dá para as suas famílias, para eles não perderem. Chegamos agora, sábado à noite, tivemos ministrando com a Palavra da Vida em Portugal, Áustria e Lituânia. São equipes pequenas. Em Portugal seria o maior, mas mesmo assim é um ministério pequeno. Na Áustria são 18, né, ao todo. Na Lituânia é um casal só. Você tem um casal muito jovem, com 2 filhos pequenos, terceiro a caminho. E nós estamos lá para encorajá-los, estar com eles e tudo. Então, é isso que nós temos feito em vários países por aí. Por isso estamos mais fora do que dentro. Inclusive, esse ano temos 3 meses de divulgação para reportar aqueles que bancam essas saídas e a nossa vida aqui. O que nós ministramos, o que vamos falar hoje, a maioria dos nossos missionários nunca ouviu. Não tiveram sequer uma aula de lar cristão em seus seminários. Então vocês já vão ter mais bagagem que nós fazemos em 9 palestras para eles. Não desprezem isso. Eu espero que seja uma bênção. Agora Deus nos deu uma família grande, e a minha esposa vai apresentar, porque eu não consigo lembrar o nome nem dos meus filhos. Nosso filho primogênito, Davi, também, é o que é o pastor lá na Biba, aqui em Atibaia, casado com a Adriana. Eles têm 3 filhos. A nossa filha Shelly, casada com Ben, que foi criado no estado de Bahia, pais missionários também. Eles moram aqui dentro do condomínio. Tem 7 filhos, está faltando a menorzinha aí nessa foto. Então eles têm o nosso primeiro neto e a última, né? Então é uma escada ali. E ele trabalha como programador de computadores, mas também eles dirigem todo o trabalho infantil da PIBA. O Daniel, casado com a Rachel, tem 3 filhos. Daniel é major na Força Aérea dos Estados Unidos, então ele muda, vai morando em tudo quanto é país onde for enviado, mas atualmente estão de volta nos Estados Unidos, e eles têm um ministério muito bonito, que ele realmente investe na vida dos soldados deles, e ele se envolve muito na igreja em cada lugar onde eles estão. O Steven é casado com a Hannah, tem 4 filhos. Steven é pastor no estado de Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. A Keila, nossa caçula, mora aqui dentro do condomínio também, 2 portas da nossa casa. Casado com o Fabrício, que foi criado na PIBA. E também está faltando a filhinha deles. Eles têm 3 filhos. E eles têm o trabalho como contador, mas eles estão muito envolvidos no Ministério da PIBA também.
Quando tínhamos os 5 e o Davi tinha 13 anos, a Keila tinha 3 anos, nós adotamos a Julie, que na época tinha 10 anos quando nós a adotamos. E é uma longa história, mas ela casou, teve 2 filhos, segundo sendo uma menininha que nasceu com sérios problemas cardíacos. Ficou 7 meses no hospital em Bragança. No meio disso tudo, o marido abandonou a família. E nós acabamos criando a pequena Radassa. Ela ficou conosco por 2 anos. E quando parecia que ia dar tudo certo, e era o dia da cirurgia dela para resolver o problema, antes de entrar na cirurgia, Deus a levou. Então, ali a Julie com os 2 filhinhos dela. Eu esqueci de atualizar. Depois eu mostro a foto mais atual. Você pode, antes de sair, vamos orar e pedir que Deus use nessa aula na vida de todos nós. Senhor, muito obrigada por cada pessoa aqui. Nós sabemos que o Senhor tem um plano muito especial para a vida de cada um deles. E eu peço que esse ano seja um ano cheio de bênçãos, que eles não desperdiçam sequer uma aula, uma lição que o Senhor quer ensiná-los, que a cada dia eles possam ser lapidados para serem mais e mais parecidos com seu Filho Jesus. E que essa aula hoje seja uma bênção para eles, que eles possam avaliar a futura família, talvez, que o Senhor tenha para eles, e se eles querem realmente cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Eu peço que ajude o Davi a ser claro na exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus. Temos 22 livros escritos nessa área de ministério e vida familiar. Nós vamos apresentar, a minha esposa faz isso um pouco mais tarde. E eu vou também mostrar em outra aula, só para dinamizar um pouco, alguns dos países onde a palavra da vida atua e onde nós já fomos. Vocês vão perceber que o tempo muda as coisas um pouco. Era uma vez que eu tinha cabelo, a minha esposa quase não mudou, mas já contamos um pouco da nossa história. Mas queremos que seja uma matéria diferente nesse sentido, para dar pontapé num certo sentido, contando essa história, mas entrelaçando com o que Deus revela em Gênesis 1, 2 e 3. Onde grande ênfase na soberania de Deus, na providência de Deus, na bondade de Deus. Viu Deus que era bom, era muito bom, tudo que Ele havia feito. Mas a partir de Gênesis 1, 26, o foco muda para o ser humano, criado à imagem de Deus, criado macho e fêmea. O que nós precisamos é retornar, não à ideologia de gênero, mas à ideologia de Gênesis. E essa nossa ideia de mostrar como, a partir de 1:27, o seu professor titular dessa matéria, Felipe Santos, ele vai trabalhar Gênesis 1 a 11 com vocês, as tarefas e tudo mais. Nós vamos focar, basicamente, matando 2 coelhos, trabalhando o conteúdo de 1:26 até 3:24, mas também aplicando na área do lar. Veja junto comigo essa indagação do salmista, Salmo 11, que levanta uma pergunta muito pertinente. Juntos em voz alta. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Eu temo pelos meus filhos, temo pelos meus netos, temo por vocês e por todos nós, um mundo que nós herdamos, em que os valores são tão contraditórios, opostos ao que nós encontramos do ideal de Deus. Há um ataque sistemático contra os valores bíblicos para a família. Nossa missão, às vezes, sentimos-nos como Elias, quando ele disse, só ficou eu, nós estamos sozinhos.
E Deus o encoraja, dizendo, não, tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. E nós queremos recrutar vocês entre esses 7.000 que vão contra a maré e vão adotar valores bem extraterrestres, celestiais, no que diz respeito a padrões bíblicos de relacionamento entre macho e fêmea, para fortalecer famílias em tempos muito, muito difíceis, em que uma das nossas teses, que veremos claramente em Gênesis 3, o inimigo detesta o espelho da glória de Deus refletido no rosto da família. Veremos em Gênesis capítulo 1, nem saímos do primeiro capítulo da Bíblia, que Deus vai dar um propósito, pelo menos 2 grandes propósitos para a família, de espelhar e espalhar a glória da imagem de Deus. Essa é a razão de existir da família. Satanás vê reflexos, vestígios, lembranças da glória de Deus no rosto da família e ele fica doido. E hoje, como Paulo diz, os últimos tempos, as características desses dias, nada surpreende a Deus. Voltam-se para a família. Porque ele não aguenta ver famílias saudáveis que refletem, mesmo que imperfeitamente, a glória da imagem de Deus. Ele detona. Nós estamos em guerra espiritual. Um dos argumentos por trás disso. No livro de Efésios, nós temos o segundo maior texto da Bíblia, depois de Gênesis 1, 2 e 3, que trata de papéis no lar. Efésios 5, 18 até 6, 9. Mulheres, maridos, filhos, pais, e até no Império Romano, contexto doméstico, servos e mestres. Tudo era família. A plenitude do Espírito e da Palavra de Deus manifesta-se primeiro em casa, onde nós somos quem nós somos. Mas é interessante, logo depois do maior texto bíblico que trata dos papéis, Gênesis 1 a 3, tratando de outras questões, encontramos aquele texto que diz que nossa guerra não é contra sangue e carne. No contexto, sangue e carne representam sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. Não são nossos inimigos, os membros, seu irmão. Por trás de tudo isso, no palco humano, existem forças hostis e que mais querem detonar a família. E se eles puderem começar com a criança júnior, o namoro precoce de adolescentes, casamentos, quando é que casam, perturbados. Agora, a resposta àquela pergunta de Salmo 11, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Encontramos mais tarde no Salmo 127. Onde Salomão diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam a ideia, mas se o Senhor for o construtor do seu lar, se você fundamentar sua família na palavra de Deus, na palavra de Cristo, que foca na pessoa de Jesus, a plenitude do Espírito e da palavra, não vai ser em vão, pelo contrário. Você vai ser farol para vizinhos, para amigos, para membros da igreja, para as nações. O problema é que o fundamento da família está sendo sistematicamente atacado e destruído. O que nos entristece mais ainda é ouvir de igrejas onde, em nome da graça, o padrão alto, que só esse padrão dá significado à palavra graça, porque eu descubro que eu nunca consigo alcançar aquele padrão, eu preciso da graça de Deus. Mas nós diminuímos o padrão, inclusive na educação dos nossos filhos, a um ponto que qualquer um consegue, não precisa de Deus. Muitas igrejas hoje têm diminuído o padrão de casamento vitalício.
do jugo igual, sem o qual você não tem como alcançar os propósitos de espelhar e espalhar a glória de Deus. A razão de existir do matrimônio. De discipulado intensivo e disciplina, palavrão em nossos dias, os nossos filhos. Esse padrão diminuído coloca a família na mira de Satanás. É justamente nesse contexto que nós voltamos para Gênesis, capítulo 1, a ideologia de Gênesis para fundamentos do nosso lar. Deus tem um plano. O Criador da terra, que tem todo o direito, como olheiro, como o vaso, de ditar as regras daquilo que Ele criou. E Deus faz isso para nós através de uma narrativa em que nós aprendemos pelo relato da história da criação em Gênesis 1-3. Para entendermos o propósito de Deus para a família e como vai melhor funcionar, nós precisamos voltar ao manual do fabricante bem no início, que Deus nos deu. O resto da Bíblia baseia-se no ensino de Gênesis 1-3 sobre a razão de existir da família. Então, qual é o plano de Deus para a família? Vamos voltar para Gênesis 1-25. O professor Felipe vai trabalhar mais a fundo questões de evolucionismo, criacionismo e tudo mais. Mas aqui nós encontramos o contexto para a criação do primeiro casal. O clímax de Gênesis capítulo 1 não vai ser galáxias, estrelas, partículas subatômicas. O clímax e o desfecho do primeiro capítulo da Bíblia será a criação do primeiro casal. O que nós aprendemos nesses primeiros 25 versículos? 5 vezes Deus cria e diz, era bom. Só no segundo dia que ele não fala isso. Logo no início nós descobrimos que o nosso Deus, Ele se condescendeu, o Criador de galáxias, de bilhões de anos-luz de universo. Ele se interessa no homem. Salmo 8, que eu vou pregar domingo à noite na igreja. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Salmo 19 diz que o firmamento grita a glória do Senhor. Nós encontramos isso nos primeiros 3 dias da criação, em que o que estava sem forma e vazia, Deus deu forma, e depois encheu, dias 4, 5 e 6. Parece um contrassenso, Deus cria luz antes de criar luminários. Mas Deus consegue fazer isso. Deus faz separação, faz distinção, dia, noite, água, terra. Porque Ele é um Deus de santidade, Ele faz distinção e separação. Ele cria a terra maravilhosa, os mares, os animais, os peixes no fundo do mar. E tudo grita na língua hebraica, kavod. Kavod. Kavod, glória. Glória. A ideia da palavra hebraica é peso, importância. O firmamento declara que Deus é glorioso, o peso pesado do universo. Quer dizer, justamente aqui, no final do 6º dia da criação, que Deus faz algo totalmente inédito. O próprio texto mostra isso pelos pronomes pessoais. Porque muito embora o universo declara kavod, kavod, não havia ainda pessoas suficientemente parecidas com Deus para comunicar com Ele, para adorar a Ele, para estudar cometas e
galáxias e partículas subatômicas e refletir, espelhar de volta para Deus a glória do seu ser. Não havia. Deus havia criado tudo orgânico para se reproduzir segundo a sua espécie, para encher a terra com pássaros, com peixes, mas ainda não com pessoas. E esse aspecto não era bom. É a partir daqui então que nós descobrimos 2 grandes propósitos para a família. No final de Gênesis capítulo 1, onde nós vamos nos mergulhar agora. A família foi criada por Deus. Existe. O manual do fabricante da família diz que fomos feitos individualmente, mas também como família para espelhar e espalhar o favor de Deus, a glória de Deus. Para facilitar, para vocês lembrarem disso até dia 4 de dezembro, espero o resto da sua vida, nós vamos usar 2 símbolos muito simples para refletir essa ideia. Então, quando falamos aqui, a família existe para espelhar, você vai falar espelhar e fazer assim. E espalhar, só muda uma letra. E assim você grava qual é o propósito de Deus, à luz do texto, não é do achômetro do Davi ou da Carol. Fale comigo. A família existe para, faça o gesto e fale, espelhar e espalhar a glória de Deus. Mais uma vez, a família existe para espelhar e espalhar a glória de Deus. Ou seja, deveríamos, eu acho melhor não fazer isso, mas tirar sapatos, tênis, porque essa terra é santa. E muitos indícios do texto mostram isso. Olha na sua Bíblia, celular, o que você está usando para acompanhar. A família foi feita para espelhar e espalhar a glória do Deus triuno. Ou seja, a ideia aqui é de que